As gigantes chinesas de smartphones estão entrando com tudo no Brasil. Elas têm produtos mais competitivos e com alta demanda pelos brasileiros. Então, o que falta para essas empresas dominarem o mercado? Neste episódio da Hora da China, Bernardo Chianca, ex-Xiaomi, Realme e Honor, revelam os bastidores da entrada dessas marcas no Brasil, os choques culturais, os desafios de marketing, tributação e o que executivos brasileiros podem aprender com o jeito chinês de fazer negócios. Spoiler: investir em e-commerce não basta. Assista o episódio completo e prepare-se para vários insights. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio da Hora da China, esse podcast aqui para falar sobre tudo o que acontece em termos de inovação, tecnologia, modelos de negócios em relação à China e o Brasil e China, essa ponte, e como cada vez mais esses dois países estão conectados ao redor desses temas. E obviamente, quanto cada vez mais o protagonismo de China em relação a tudo isso. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse, co-host aqui do podcast. Estou hoje aqui com Yin Xie, também grande parceiro e co-host aqui de longa data, desde o início da Hora da China. Bem-vindo, Yin. E aí, Leal, tudo bem? Acho que hoje a gente vai trazer um tema que todo mundo está envolvido de alguma forma. Não necessariamente como negócio, mas como consumidor. Está presente na nossa vida. E nos últimos anos, as empresas chinesas presentes nessa categoria. Então, vai ser uma discussão interessante como negócio e como usuário também, né, Leal? Sem dúvida nenhuma. A gente vai falar sobre a presença de empresas de bens de consumo, aqui especificamente empresas com aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares, enfim, com um convidado muito especial aqui, o Bernardo Chianca, que tem uma longa trajetória em várias empresas com esse perfil, empresas chinesas com esse perfil, que vai compartilhar aqui tudo que são, né, a trajetória, os desafios, as coisas bacanas, as coisas que eventualmente não dão certo por qualquer motivo, ao trazer essas marcas aqui para o Brasil e todos os desafios que envolvem um processo como esse. Então, Bernardo, super obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Convite incrível mais uma vez. Eu já estou nessa estrada de empresas chinesas há quase 7 anos, né? São quase 10 de carreira. Passei por grandes marcas que o pessoal é apaixonado, Xiaomi, Realme, Honor. E eu tive um grande prazer que foi ter protagonismo na vinda dessas empresas para o Brasil, né? Uhum. A Xiaomi na segunda tentativa, as outras duas na primeira, fiz parte das primeiras equipes, ajudei a estruturar o marketing para o Brasil. E o Brasil, que é um país tão diverso, tão único, é mais apaixonante ainda a gente ter essa responsabilidade, tá? Então, é muito legal estar aqui hoje para conversar com vocês. Espero que saia um papo bem bacana. E acho que o Bernardo é um dos primeiros profissionais que eu vejo que tem a carreira, a maior parte de empresas chinesas. Acho que isso é muito diferente, mas vai ser cada vez mais comum. Uhum. Então vamos começar uma parte um pouco mais relax dessa história. Uhum. Como que é trabalhar com chineses, né? Cara, depois de tanto tempo, eu acho que eu já me acostumei, né? Mas a diferença cultural é muito grande, né? O chinês, a forma de trabalhar é completamente diferente do brasileiro. Eu costumo dizer que são menos abertos no primeiro contato, mas depois que você tem intimidade, depois que você mostra que é uma pessoa confiável, principalmente, as coisas mudam de figura, né? E eu acho que o chinês você não faz negócio na mesa de reunião, você faz negócio num jantar, num bar depois do trabalho, né? Tem muito uma ligação também pessoal até se conseguir essa confiança. E depois que você constrói isso daí, tudo muda. Então, depois de 7 anos, eu já consegui entender muito bem como é que funciona a mente do chinês e como o brasileiro eu entendo como a mente do brasileiro funciona. E aí o meu trabalho, no final das contas, é juntar isso tudo, né? Mas assim, pensando friamente nesse aspecto, não é muito diferente de um brasileiro, né? A gente também gosta de um happy hour, ir para o jantar, ir para uma refeição, ir para casa. É muito comum, né? Depois que você tem uma certa intimidade, convida o cara e conhece a família inteira, né? Mas talvez sejam motivações ou formas diferentes de fazer isso, né? Sim, sim. Eu acho que no final das contas muda um pouco da cultura, muda um pouco dos petiscos que você coloca ali na mesa, mas no final das contas o negócio acaba sendo o mesmo, né? É construir confiança, e aí os meios vão variar de acordo com a cultura, é meio natural isso daí. Muito bom. Você falou basicamente, você narrou aqui o Guanxi, né? Então, estabelecer o Guanxi para ter essa... Você, antes dessa jornada com as empresas chinesas, trabalhou na Fast Shop aqui no Brasil, né? Que também é uma empresa que não é a fabricante dos aparelhos, mas revende, né? Faz a venda desses aparelhos. O que você
o que você vê de correlação ou dificuldade, ou como uma fast shop, por exemplo, pode receber essas empresas, essas novas marcas que vêm para o Brasil, com tudo que essas marcas carregam de China, as coisas boas e eventualmente não boas, do ponto de vista de perspectiva do consumidor. Seja pelo desconhecimento, são marcas que eventualmente eu nunca vi na vida e agora está aqui, vem da China, será que é bom, será que não é bom? Porque a China faz produto barato, mas agora não faz mais. Como que é esse processo, assim, ou, né, se você quer mencionar alguma em específico, mas dessas 3 marcas que você ajudou a trazer para o Brasil, o que foi, assim, do ponto de vista de perspectiva do consumidor, pontos positivos e mais desafiadores desse processo? Tá. Eu acho que vamos começar desmistificando essa questão de China faz produto barato. Isso daí, cara, já ficou na história há muito tempo. Não para todo mundo. Para nós aqui na nossa bolha, Exatamente. a gente fala isso há tanto tempo, mas a gente que ainda tá dentro percebe isso. tem esse papel de mostrar a realidade, né? Ainda existe muito preconceito, isso é fato. Mas hoje, grande parte da tecnologia de ponta no mundo é desenvolvida na China. Os produtos que a China faz hoje, basicamente, tratam de padrões de qualidade que quem manda é o cara que tá fabricando. Eles podem fazer desde um produto barato até um produto de altíssima qualidade. E a tecnologia já é desenvolvida lá. Não necessariamente precisa de licenciamento, ou o que muita gente acha que copia, né? Não é mais realidade. Então, hoje, basicamente, você tem da China aquilo que você quer. Ponto. E sobre essas marcas vindo para o varejo brasileiro, cara, não só na Fast Shop, tá? A Fast Shop é uma empresa que tem origens japonesas, a família fundadora é japonesa, mas é uma empresa brasileira, é uma empresa que traz muito da cultura do Brasil e que funciona hoje nos cargos de liderança com boa parte das pessoas brasileiras, processos muito bem definidos. E eles recebem essas empresas com muito profissionalismo. É uma empresa que tem bastante retidão, acho que o varejo todo hoje no Brasil já é extremamente profissional com isso, e dão um apoio que é fundamental para essas empresas que estão chegando. Nem sempre as empresas que vêm para o Brasil, elas conhecem todos os desafios que a gente tem aqui. E muitas vezes elas não têm uma equipe interna para dar suporte. O varejo vem com um papel muito, muito importante nisso daí também, sabe? Você percebeu alguma coisa em comum a todas essas empresas chinesas na sua estratégia, no seu processo de vinda para o Brasil? Tem muito em comum, viu, In? Eu acho que assim, como a cultura é a mesma entre todas elas, é muito uniforme o jeito de trabalhar, a metodologia de trabalho. Então, assim, você tem os mesmos cargos, a mesma estrutura, a estratégia no lançamento de um produto, a estratégia de chegada da marca é sempre muito parecida, pelo menos a forma de pensar é muito parecida, mas o que muda é como isso é executado. Você tem empresas que têm mais processos, que são mais engessadinhas, que demoram um pouco mais para fazer as coisas, fazem com um pouco mais de cuidado, e você tem empresas que têm um pouco mais de liberdade nisso daí, você tem menos processo, você consegue ter ideias e executá-las mais rápido, mas em compensação você acaba perdendo um pouco do controle do que vai sair dali, sabe? Eu já trabalhei com empresas que têm as duas características, exige bastante adaptação, mas eu tendo a gostar mais daquelas que têm processos mais definidos, sabe? Bernardo, e as dificuldades que elas enfrentam aqui no Brasil, e principalmente se tem alguma coisa em comum entre elas nesse aspecto? Tem bastante. Eu acho que a gente tem empresas demais chegando no mercado agora, e quando eu falo demais não é que é excesso, tá? Tem muitas empresas, é isso que eu quero falar. Mas todas elas ainda não perceberam o quão diferente é o Brasil enquanto mercado. As empresas estão em uma expansão global muito rápida. O Brasil geralmente é colocado dentro de uma região Latam, por exemplo, mas no final das contas é um país completamente diferente de todos os vizinhos, né? Eu costumo brincar que o Brasil é meio que uma ilha cultural. A gente é o único país que fala português no continente, todos os outros falam espanhol, e isso se reflete não só na língua, mas também na cultura. A gente consome de uma forma muito diferente dos países hispanohablantes. E eu acho que as marcas ainda não perceberam o quão importante é trazer uma comunicação que fale com esse consumidor brasileiro mesmo, sabe? E não uma coisa que vem de fora, muitas vezes enlatada, engessada, e com uma localização não tão bem feita. Tem muito site que a gente vê uma tradução automática ou uma tradução literal daquele conteúdo, e o consumidor brasileiro, quando ele vê aquilo ali, dificulta muito de construir aquela confiança de que aquela marca nova é realmente uma marca que se deva apostar, sabe? Ela é séria no que está fazendo. O brasileiro já viu muitas marcas chegando e indo embora, né? Então, você vir com uma cara que realmente é para o brasileiro ajuda a construir essa confiança, sabe? E nenhuma delas conseguiu fazer isso com tanta maestria ainda.
Deixa eu perguntar, você passou por Xiaomi, Realme e Honor. A Xiaomi, eu acho que hoje é bem conhecida, assim, né, do público geral aqui no Brasil. Tem loja física, enfim, já são vários anos aqui de presença aqui. As últimas duas, Realme e Honor, talvez para alguns públicos específicos, sim, mas não são marcas tão conhecidas, talvez. Dá um breve briefing, assim, do que são essas marcas, de onde elas vêm, quais são as empresas que já tiveram, ou elas têm origem, ou têm conexão, que talvez sejam mais conhecidas do grande público, assim. Tá bom, vamos lá, vamos fazer por ordem cronológica. Vai lá. Bom, a Xiaomi eu acho que todo mundo já conhece, né? Uma marca que hoje está provavelmente entre as top 3 globais de tecnologia, principalmente falando de bens de consumo como smartphones, smartwatches, notebooks, TVs, né? Todas elas fabricam produtos muito parecidos, essas que eu passei. Falando da Realme, a gente já fala de uma marca que nasce dentro de um grupo, o grupo BBK, que também tem outras marcas como Oppo, OnePlus, Vivo e a própria Realme, né? Produto muito parecido, muda que a Realme tem um DNA muito mais jovem do que as outras e também chegou no Brasil em 2023, se eu não me engano, assim, tá super recente. E a Honor chegou esse ano, né? Chegou em janeiro agora. É uma marca que nasce dentro da Huawei, vira meio que um spin-off, é vendida quando vem aquelas sanções dos Estados Unidos, meio que de forma a salvar o negócio de smartphone ali, eu imagino. Eu fui o terceiro funcionário no Brasil, né? O primeiro do marketing, então ajudei a criar todo o planejamento para esse lançamento nacional. E faz 3 semanas que eu tô fora. Então agora eu tô buscando uma nova casa, uma nova oportunidade aí. Quem sabe trazer mais uma marca pro Brasil, né? Não tem nenhuma dúvida Vamos que ver. deve estar tudo bem encaminhado já O para forno isso. tá esquentando, né? Boa. Deixa eu pegar um gancho aqui, Bernardo, de algumas coisas que você falou, mas a gente falou de varejo, a China no varejo fortíssima, no e-commerce é fortíssimo, o Win, é precursor do e-commerce aqui no Brasil. Quando essas marcas decidem vir para o Brasil, o que elas trazem dessa experiência da relevância e da dominância do e-commerce, por exemplo, na China para cá, né? O que vem de lição, o que vem de aprendizado de talvez chegar aqui e achar que não vai encontrar a mesma maturidade que existe lá. Sim. Como que com esse olhar de varejo, assim, especialmente de e-commerce, dessas marcas vindo para cá? Todas elas chegam achando que dá para crescer só no e-commerce, né? Vai chegar, vai abrir as vendas e vai explodir. E o Brasil não é bem assim. Primeiro porque o smartphone para o brasileiro, a tecnologia em geral, né, é muito mais cara. Aqui você, para comprar um celular, você precisa trabalhar 1, 2, 3 meses, dependendo do aparelho, pensando no salário mínimo, né? Quando na China, são alguns dias de trabalho. Então o brasileiro é muito mais cauteloso na hora de comprar, mesmo que ame muito tecnologia. Por exemplo, ele é muito mais fiel à marca do que o chinês. O chinês tem um comportamento de comprar o último lançamento. Então, dentro de um mesmo ano, você vê ali as marcas se alternando entre primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com os lançamentos ali durante o ano. Já no Brasil, isso não acontece, né? A gente tem uma primeira marca ali hegemônica, que tem 40% do mercado, e que tem ali uma estrutura muito completa, inclusive com fábrica em Manaus, recebendo incentivo fiscal do governo, 14% do benefício fiscal vai para esse primeiro lugar, hoje passa de R$1 bilhão isso daí. Então, você tem um mercado que é muito mais concretado, vamos dizer assim, é muito mais difícil, né? E aí essas marcas chegando pelo e-commerce, elas perdem alguns pontos de contato que para o consumidor brasileiro são muito importantes. Por exemplo, você não consegue ir numa loja física tocar nesse aparelho, conhecer o aparelho antes de comprar. E como é uma coisa muito cara, o consumidor tende a querer também ter esse ponto de contato antes de fazer a compra, mesmo que ele finalize mais no e-commerce do que na loja física, sabe? E as empresas chinesas, em geral, elas não chegam com muitos pontos físicos, quando no Brasil isso é bastante importante. Uhum. Mas tem alguma razão deles não irem para o físico, além do que está acostumado lá na China? Eu sou de marketing, nem sempre essas razões chegam no marketing, tá? Mas eu imagino que isso seja muito relacionado a custo mesmo. Você manter uma loja física aberta é caro. A gente sabe que o custo trabalhista no Brasil é bastante alto quando a gente compara com outros países. E isso, no final das contas, pesa no caixa. Se a operação está começando pequena ou se eles querem entender melhor o mercado antes de escalonar, a infraestrutura física pesa bastante, sabe? Uhum. Eu imagino que seja isso. E falando de... Eu quero tocar em 2 pontos aqui, que é primeiro produto e depois cultura de empresa chinesa. Uhum. De produto, a gente falou, né, desmistificar essa questão da qualidade, etc.
Mas você tendo passado por essas marcas, quando você compara de fato um aparelho, e aí de qualquer uma delas, assim, vamos generalizar aqui, a média das três, talvez. Ah, você considera um aparelho melhor, mais bem equipado, mais potente do que uma marca líder aqui? Que é asiática também, por acaso. Que é a asiática do sul, né? Asiática do sul. Ou uma própria Apple da vida. Como é que você, de forma bem objetiva, assim... Claro, eu acho que não é questão de capacidade, tá? Eu acho que é proposta de cada marca. Tem marca que começa com aparelhos muito baratinhos e vai até o topo do topo, melhor da tecnologia que existe. E tem marca que decide ir ali dos intermediários até vamos dizer, um flagship premium. Ela não chega no topo de linha por filosofia mesmo. Mas hoje a qualidade dos produtos é muito hegemônica. Todas as marcas desenvolvem tecnologia, cada um tem um ponto que é mais forte, outro ponto que é mais fraco. E no final das contas é muito difícil você falar se tem uma marca que realmente está à frente, tá? Tem uma chinesa, uma gigante chinesa, né, que está bastante evoluída nos dobráveis. Eu diria que hoje existe uma hegemonia dentro dos dobráveis em tecnologia, mas nos demais é muito homogêneo. E nesse aspecto, aí você falando de posicionamento, qual a impressão que muitas vezes se tem é que os chineses ainda estão aprendendo marketing, principalmente nisso. E fica muito claro exatamente quando você fala isso, porque no final das contas, assim, o produto também tem que ser um pouco reflexo ou andar junto com o marketing. Não adianta pensar separado e tentar vender um negócio que foi desenvolvido isoladamente. Como que tem sido a sua experiência com relação a isso? Assim, o expertise de marketing dos chineses, apesar do e-commerce ser gigantesco lá, mas e as outras ferramentas, pensamentos, estratégias, como que você vê isso? A metodologia chinesa para fazer marketing ela é muito processual. Ela acaba meio que minando um pouquinho a criatividade. E eu acho que isso se reflete muito na forma que essas marcas chegam em novos mercados. Então, o Brasil, ele é um país que gosta de ideias grandes, né? Um país que gosta de um conteúdo que realmente é adaptado para cá. A gente vê marcas como o McDonald's, Burger King, que estão trazendo uma comunicação muito brasilizada. E isso dentro das chinesas é muito difícil de implementar. Você tem que mostrar com muitos dados que embasem isso daí. E no final das contas, dentro do marketing, apesar de eu gostar muito de tomar decisões baseadas em baseadas em dados, ainda tem muito de intuição, ainda tem muito de conhecer o mercado que você está trabalhando, sabe? Dentro da chinesa, esse ainda é um desafio. Legal. Queria entrar aqui no tópico da cultura. Acho que você falou um pouco no começo, né? De que no início talvez seja um pouco mais complicado de trabalhar, depois você vai entendendo que tem talvez muitas similaridades, né? Se a gente espremer o suco ali, vai encontrar as similaridades, mas tem a famosa cultura 996 né, das empresas, especialmente de tecnologia chinesas, que a gente já debateu muito sobre isso aqui na hora da China, o quanto isso é uma realidade nessas empresas até hoje, o quanto isso ainda é visto como uma prática saudável ou não mais, ou o quanto que as empresas chegaram aonde chegaram também por conta dessa filosofia, né? Na tua experiência enquanto trabalhando com empresas chinesas, você percebe isso? Você sente que tem um desejo de trazer isso, implementar isso também na cultura da empresa no Brasil? Se sim, qual que é o choque cultural que existe nesse processo? Nesse período de tempo eu já trabalhei muito com chineses expatriados, né, que vivem aqui no Brasil, mas que são chineses. As jornadas dos caras são colossais, assim, não se compara com o que o brasileiro faz. E olha, surpreendentemente, não existe pressão dentro dessas empresas para que o brasileiro repita essa jornada, tá? Se entende muito bem a diferença cultural. As entregas não são muito diferentes, a qualidade de entrega não é muito maior de quem trabalha em jornadas maiores. E no final das contas, eu acho que o que vale é a gente entregar valor para a empresa. Então, trabalhou 8 horas, trabalhou 12, trabalhou 15, o que vale é o resultado, sabe? Se você está entregando os KPIs daquela campanha ou daquele projeto, ninguém vai te pressionar para trabalhar mais horas sem sentido. Agora, se o projeto está atrasado, se você tem uma meta super curta ali para cumprir, pô, tem que dar o sangue mesmo, né? Normal. Sim.
E aí começa a aparecer, né? A E gente aí, trata nesse com caso, naturalidade, né? acho que ainda é um agravante de uma empresa chinesa no Brasil, o cara fazer 996 e trabalhar com a China, né? Porque no final das contas Sim. você vai ficar quase Sim. uma boa parte do dia e da noite trabalhando, acordado trabalhando, né? Sem falar no fuso, né? Então, mas é exatamente esse pelo é o fuso, problema, né? Lembro na minha época de Xiaomi, o Brasil era o único mercado no Ocidente. Ainda é, né? Uhum. E a gente tinha que seguir o fuso horário dos outros países, porque eram 8 mercados, 8 equipes fazendo as reuniões online e o Brasil era o único fora. Então, você não Sim. vai sacrificar os outros. E a gente sempre estava nessa situação. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um amigo que ele acabou de se mudar para cá, ele falou assim, uma sensação horrível. E ele é chinês e ele ficava assim, ele falou, tá sempre correndo atrás, porque literalmente a gente tá atrás no tempo, né? Então o cara já trabalhou, ele tá largando as coisas para você fazer e você acorda e você tá atrasado no tempo lá. Então tem essa e sempre assim eu digo, parece pequenas nuances, mas assim moralmente, assim e psicologicamente ao longo do tempo, se você ficar alguns meses tudo bem, se você tá 2, 3 anos e no seu caso 7 anos, cara, chega uma hora que é desgastante, Sim. né? Assim, eu trabalhei em empresas que tem mais estrutura em relação a isso. Assim, a gente nunca foi obrigado a cumprir fusos de outras regiões, sabe? Mas, pô, aparece reunião meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, dependendo do projeto, né? E isso acaba sendo meio que natural. No outro dia você compensa, se o prazo estiver muito curto, na outra semana você compensa. O que não dá é pra você manter uma rotina assim, né? Pô, trabalhar o turno inteiro do Brasil, jantar e começar outro turno da China. Humanamente impossível. Então, essa era a minha desvantagem de ser um que falava chinês na equipe, então eu tinha que fazer essa interface, né? Não, mas a gente vive isso aqui entre nós também, né? É verdade. Mas tem 2 que não estão participando hoje aqui justamente por conta do horário que a gente está gravando. Exatamente, né? De ser madrugada lá e inclusive já ser final de semana lá, porque a gente está gravando numa sexta-feira. E o desafio é esse, pra gente juntar os 4 e conseguir fazer uma reunião, tem que ser horários muito específicos, etc, porque tem que ter essa empatia de saber que, pô, não dá pra ser nem tão cedo, nem tão tarde pra atender a E todos. literalmente não bate o horário comercial dos dois países. Não. Então não tem overlap. Então sempre alguém vai estar no horário, o início do dia ou o início da noite, né? Um dos dois vai estar ali 8, 9 da noite fazendo a reunião, né? E, Bernardo, sim, a gente falou um pouco das dificuldades, desafios de empresas virem para o Brasil. E aí eu acho que não sei se é específico para empresas chinesas, acho que é geral, mas se tiver alguma característica específica de empresa chinesa vindo para cá por conta disso, você nos fala. Mas assim, qualquer empresa que venha para o Brasil, até se achar nesse emaranhado tributário, fiscal e milhões de regras que mudam eventualmente com alguma frequência, deve ser um desafio enorme, né? Nessas experiências que você teve, o quanto que isso impactou no tempo de adaptação, no tempo de amadurecimento das estruturas, dos times e, obviamente, do tempo de amadurecimento e entendimento da cabeça dos chineses para essa realidade. Com toda certeza. Pô, o Brasil é muito complexo, né? Ele é complexo em diversos aspectos. Ele é tão complexo que eu tive que trazer uma colinha aqui para ter algumas informações à mão aqui para a gente falar disso. Então, eu anotei aqui 4 aspectos principais que eu considero que são os maiores desafios para a empresa que está vindo para o Brasil. O primeiro deles, o tributário. Pô, a gente tem a maior complexidade de impostos no mundo inteiro. Eu trouxe até um dado aqui que compara o tempo que as empresas gastam em média no Brasil e nos Estados Unidos somente para lidar com tributos. No Brasil, a gente está falando de 1.501 horas por ano. Nos Estados Unidos são 158. Então, isso se reflete não só no entendimento do mercado, mas no custo que a empresa tem realmente para lidar com os impostos que já são naturalmente maiores, né? O segundo ponto, a gente está falando aqui de aspecto geográfico. Até pouco tempo, a gente tinha 3 modos de ter smartphone aqui no Brasil. Os primeiros 2 legais, o segundo ilegal, o terceiro ilegal, mas todos eles muito, muito comuns, né? O primeiro, a importação oficial, a presença das marcas aqui. O segundo deles, a importação independente, que é você ir num e-commerce da vida, um cross-border, um AliExpress, pedir o seu celular, ele chegava aqui por correios, teoricamente você pagaria 60% de imposto, mas na prática, na triagem das encomendas, muitas delas passavam sem pagar nada. Então era um meio que vinha crescendo bastante. E o terceiro deles, o mercado cinza, que é o ilegal dos 3, né? O Brasil, ele tem uma particularidade muito grande, que é uma fronteira terrestre e fluvial muito gigantesca, né? Então, falando em fronteira, o Brasil tem uma fronteira que é gigantesca, uma fronteira terrestre ali do lado esquerdo do mapa, que tem mais ou menos 16 mil quilômetros.
A gente está falando de 55% dessa distância em rios, então muito difícil de você conseguir fiscalizar isso daí, né? Para ter uma dimensão mais próxima assim, do tamanho disso daí, é o equivalente a você fazer uma ponte aérea ali entre São Paulo e Pequim, também são por volta de 15 mil quilômetros. Isso daí favorece o contrabando de smartphones, né? E quando você vê a parte tributária que a gente já falou, mas voltando nela, o Brasil, a gente tem uma infinidade de impostos que no produto final pode chegar a 40%, 50% do valor do produto, enquanto no Paraguai, que é o principal país vizinho, você tem um imposto, que é o IVA, que é de 10%. Então, o custo é muito discrepante e é muito fácil se trazer esse produto para cá. E aí o mercado cinza vem crescendo bastante, né? Eu até trouxe um comparativo disso daí. A gente falando ali entre 2022 e 2023, foram 25% dos smartphones vendidos no Brasil que vieram por esse mercado. E quando a gente vem com a taxa das blusinhas ali para tentar acabar com o cross-border, a gente acaba meio que favorecendo esse mercado cinza, o que é muito ruim para o país, sabe? No final das contas, hoje, a estimativa é que a taxa das blusinhas tenha custado, inclusive, saiu hoje essa notícia, tenha custado 2,2 bilhões do faturamento dos Correios, porque deixou de vir produtos, é 37% do faturamento. E isso também se reflete no dinheiro que deixa de circular. Uhum. Então, eu acho que a política tributária que foi escolhida nesse aspecto foi infeliz e acabou se refletindo em um problema que ninguém esperava. Por outro lado, a gente tem uma barreira muito grande dessas marcas entrarem no Brasil por já terem outras marcas consolidadas. Então, vira meio que aquele dilema do Tostines, sabe? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Na verdade, qual é o problema? As marcas que chegam não têm preço porque não tem volume, não conseguem diluir esse custo, ou elas não fazem volume porque elas não têm preço quando chegam. Então, bom, voltando ao aspecto geográfico, isso cria uma barreira gigantesca para essas marcas chegarem aqui. Tirando isso, dimensões continentais no país, né? Quando a gente fala de logística, os nossos tempos de entrega são maiores do que os outros países desenvolvidos e os custos de entrega também são maiores, então acaba meio que prejudicando um pouquinho o e-commerce, prejudicando essa penetração. Você acaba tendo que ter mais pontos de venda em mais regiões do país e isso também é custo para a empresa. Um terceiro aspecto que é gigantesco é o aspecto cultural. A gente é um país, como a gente acabou de comentar, um país que fala português, um país lusófono dentro de um continente que é hispanohablante. E é muito importante trazer esse conteúdo localizado que as empresas ainda não conseguiram entender. Por último, fala de regulatório. Todo produto eletrônico de telecomunicações que venha para o Brasil precisa ser certificado pela Anatel. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é um certificado por produto. Se você fala de um smartphone, por exemplo, a gente precisa certificar a bateria, o carregador e o aparelho. Então, são 3 certificações que podem custar até mais do que 100 mil reais, dependendo do produto, né? Dependendo da complexidade dos testes que tem que fazer. E no final das contas, isso se reflete no preço final do produto, né? A gente ter esse custo regulatório inviabiliza, por exemplo, trazer produtos de baixo volume para trazer uma imagem para a marca. Todo produto que vem para o Brasil acaba tendo que ter volume para poder diluir esse custo no total, né? E como tem sido a performance dessas marcas novas chinesas em outros mercados? E aí te pergunto especificamente Europa Ocidental, que talvez tenha um pouco mais de resistência a marcas chinesas, enfim, como tem sido? Olha, isso não é muito homogêneo, tá? Tem marcas que decidem por apostar mais naquele mercado. E aí eu trago, por exemplo, a Honor como último exemplo. Eles tentaram se integrar culturalmente muito mais na Europa, criaram parcerias com estúdios locais, por exemplo, o Harcourt, que é um estúdio de fotografia bem, bem famoso lá. E com isso eles conseguiram ganhar bastante mercado na Europa. Mas assim, é aquilo que a gente falou, tem que ter a cara daquele mercado, sabe? Tem que ter um conteúdo que o público realmente se interesse. Não pode ser uma coisa enlatada que já vem pronta do HQ e você tem que só traduzir, colocar uma legendinha ali e veicular, sabe? Eu acho que também ficou com a impressão que cada vez a gente está mais imediatista, né? As análises falam assim, pô, 1 ano, 2 anos e não deu certo. Cara, todas essas marcas aqui estão muitos anos, às vezes, até 10 anos, até conseguir ganhar tração para alguma coisa. Então,
a expectativa é muito mais rápida também, né? Sim. O tempo também. No final das contas, num país tão complexo, cara, tem que perder dinheiro para ganhar dinheiro. Acho que vai ter um comecinho ali do negócio que vai dar prejuízo. Você vai precisar subsidiar o preço do smartphone, até para conseguir concorrer dentro do mercado mesmo. Constrói essa marca, aí sim você vem com uma fabricação nacional, e aí você vai conseguir ter preço com lucro, sabe? Mas é um projeto de 5 anos, 6 anos, Sim. dependendo da empresa, né? E deixa eu te perguntar, então, nesse aspecto, assim, para essas marcas que você teve essa experiência, qual que é a prioridade do Brasil para eles? Bom, internamente é falado que o Brasil tem muita prioridade. Sinceramente, como profissional de marketing, eu não vejo tanto isso. Pelas verbas que são disponibilizadas e 2, pela estrutura que é disponibilizada. Tem novas marcas chegando, eu tenho algumas informações que eu não posso abrir totalmente aqui, mas tem marcas chegando com estrutura muito grande agora. Recentemente já teve evento, tem outras marcas que estão chegando nos próximos meses, mas é um movimento novo, assim, as primeiras marcas chinesas que chegaram para o Brasil, e aí eu vou incluir a Xiaomi, eu vou incluir todas as outras que eu passei, elas chegam com estruturas enxutas, muito menores, buscando entender melhor esse mercado antes de investir para crescer. E nessa linha, assim, do que é a prioridade, o que não é, perder dinheiro primeiro para ganhar depois, onde que entra a estratégia de marca dessas empresas, assim, quando elas vêm para o Brasil? Porque, de novo, assim, as marcas, algumas até podem já ser um pouco mais conhecidas, mas outras nem tanto. Mas tem a urgência, né, de gerar o volume para justificar o investimento. Sim. E aí fica nesse dilema que você comentou, do que vem primeiro, né? Essas empresas, quando vêm para cá, elas vêm com um pensamento de construir a marca e fazer a marca ser percebida pelos clientes, ou não? Vamos entrar com uma estratégia aqui de ganhar mercado ou por preço, ou por algum tipo de outro movimento, para que o volume de vendas comece a acontecer e aí, a partir daí, sim, outros tipos de investimento venham a reboque. Eu acho que no final das contas o investimento ele só vem com venda, não tem muito jeito. E uma coisa que os chineses já entenderam muito bem é que sem confiança não tem venda. Quando vem uma marca nova, a primeira reação do consumidor é desconfiança, né? Você não conhece aquela marca, você não sabe se ela vai passar só 1 ano ou 2 aqui, vai sair, vai deixar todo mundo na mão. Então, é muito importante que no começo essas empresas investam em mostrar o quão sérias elas são. O quão grandes elas são em outros países, o quão boa é a estrutura delas na China também, mas também em outros mercados, né? É importante nesse primeiro ano, talvez 2 anos de comunicação, construir o relacionamento com esse consumidor. Então, eu volto no conteúdo, né? Quando você tem um site que é mal localizado, uma rede social que traz posts que não são relevantes, um atendimento que muitas vezes não é em português ou um português mais ou menos, isso tudo dificulta, né? Hoje, os últimos dados que a gente tem é que somente 5% dos brasileiros fala algum inglês e 1% tem fluência na língua. Então, você vir com um conteúdo em português com qualidade é 99% do seu sucesso. Você precisa ter tudo isso para poder começar a construir os outros aspectos da empresa, sabe? Muito bom. Algum outro ponto? Eu vou puxar para uma linha mais pessoal aqui. Ótimo. Eita. Não. Bernardo, assim, nessa experiência toda, assim, a gente, nesse período todo de Hora da China, já conversou com muitos profissionais, né, e pessoas que têm, obviamente, essa conexão com China de alguma maneira, e cada um tira dessa relação uma coisa muito pessoal, né, ou cria ou constrói uma relação para com China, e tudo que a gente atribui e associa à China. Eu queria te perguntar, assim, qual que na tua jornada talvez tenha sido as principais ou a principal lição, assim, que você tira aqui numa outra empresa específica, mas nessa jornada, o que eu tiro aqui que é algo que eu posso aplicar ou deveria aplicar em qualquer outro negócio, qualquer outra empresa, seja ela uma outra empresa chinesa ou não. O que você mais capturou dessa jornada? Eu acho que a principal lição que eu carrego nisso daí é que você precisa estar sempre disposto a aprender, aberto a novas experiências e realmente absorvendo tudo aquilo que às vezes é novo, não só de conhecimento, mas de cultura também, sabe? A forma de pensar muda dependendo do histórico cultural dessa pessoa. E isso nas empresas é bastante latente, sabe?
É muita gente que está vindo com experiências diferentes, com conhecimentos diferentes, e você estando imerso nesse ambiente tão fértil, absorvendo tudo que você pode, é muito bom para você a curto, a médio e a longo prazo. Então, a minha principal lição é sempre continuar aprendendo e estar aberto a novas experiências. Eu sempre falo que da minha jornada, assim, acho que a palavra que eu mais associo e tento tomar cuidado, seja tratando de qualquer assunto de China ou fora de China, mas por causa da China, é o contexto. Né? Então, assim, tudo... Eu posso até não concordar ou não concordar com isso ou aquilo, com essa forma de fazer, com a outra, com essa iniciativa, com aquela, mas eu preciso entender o contexto no qual aquela decisão está inserida, porque na China tudo tem contexto, né? Seja cultural, social, político, econômico, geopolítico agora, cada vez mais. Tudo tem um contexto, então, antes de julgar, eventualmente, a gente deveria tentar buscar entender um pouco mais de contexto. E no caso de China, especificamente, a gente tem a dificuldade, né, de ter acesso à informação que nos dê esse contexto com mais concretude, assim. Mas, para mim, acho que esse é um ponto bem que a gente vai em linha com o que você falou. Cada um olha para o problema sob a sua própria perspectiva, né? Quando a gente consegue entender isso daí... E quando eu falo de contexto, é exatamente assim, deixa eu aprender o contexto dessa situação, daquela situação, porque isso muda. E se a gente não estiver aberto para aprender, a gente vai esbarrar no primeiro julgamento, ou na primeira versão com que aquela informação chega para a gente. Exatamente. E a gente acaba tomando alguma decisão de forma mais limitada. A gente conversou bastante das marcas celulares, né? E eu acho que você teve experiência também até indo para lá com outros produtos, outras categorias. O que você vê como expansão de outras marcas, mais coisas vindo da China? O que a gente pode esperar pela frente? Eu acho que, bom, apesar do país ser tão complexo assim, tem muito espaço para muita gente. O Brasil é um mercado gigantesco e que ainda é subexplorado. Eu acho que ao longo do tempo, a tendência é a gente ver cada vez mais empresas interessadas nesse mercado, investindo aqui, querendo crescer aqui no Brasil. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque quem ganha no final das contas com essa concorrência toda é o consumidor, né? Então, eu ainda acho que a gente vai ver muitos gigantes chegando aqui com produtos inovadores, trazendo novas perspectivas de produtos que a gente já usa. E eu estou muito feliz com isso daí. Eu acho que o futuro realmente é esse e eu recebo ele muito alegre, sabe? Então, são boas oportunidades para profissionais, acho que queiram trabalhar eventualmente em empresas chinesas, quanto para empresários que vão se associar a eles de alguma forma, né? Com certeza. Eu acho que, bom, eu como profissional sou exemplo disso, né? Eu venho trabalhando em empresas chinesas há muito tempo e não só de dentro das empresas você pode ajudar, como também como prestador de serviço. Então, tem espaço para agência, tem espaço para assessorias, consultorias, tem espaço para muita atividade auxiliar que vai ajudar essas empresas na chegada, sabe? Tem espaço para podcast também que fala sobre o assunto, né? Claro. Então aceitamos patrocínio de alguma dessas empresas. Nós estamos aqui nessa jornada já tem alguns anos, né? Então acho que o espaço também está ajudando a criar, mas é muito legal. Bernardo, assim, talvez a última pergunta assim, que a gente sempre tenta trazer aqui para o programa, em todos os episódios, a Hora da China ela tem esse nome por, né, um duplo sentido aqui, que é o primeiro, quando a gente criou esse programa, foi na época da pandemia, onde tudo era uma grande live, né? Nossa vida era uma grande live. Então, a Hora da China tinha dia e hora para acontecer ao vivo, né? No caso, começou quinta-feira, nem sei se você lembra. Não, era terça. Não, começou quinta, depois a gente nossa, mudou, porque verdade. quinta a gente já estava cansado. Tá bom. Toda terça, às 21 horas, era o horário que a gente soltava, né? Abria os episódios ao vivo. Mas o principal motivo não era esse, né? O principal motivo é que a Hora da China é um pouco desse momento no tempo que que não é de agora, isso já vem de bastante tempo até, mas que continua, acho que o nome continua muito adequado por conta disso, de ser esse momento no tempo onde a China cada vez mais se torna protagonista, e para nós aqui no Brasil, talvez especialmente nos últimos 5 anos, pós-pandemia talvez, Pós-pandemia. cada vez mais a presença das marcas chinesas aqui, não só de bens de consumo, mas de vários outros segmentos. Então, talvez nunca antes na história a China teve tão presente aqui na nossa vida. E aí a pergunta, então, é assim, na tua opinião, na tua visão,
por que hoje é a hora da China? Até poucos anos atrás a gente falava que a China era a fábrica do mundo, né? Uhum. A China vem deixando de ser a fábrica do mundo, vem virando o laboratório do mundo, vem desenvolvendo tecnologia, continua fabricando muita coisa e vem crescendo em muitos setores que até pouco tempo não eram setores que a China estava dentro. Né? Automotivo é um grande exemplo. E, na minha opinião, a tendência é só crescer, é só continuar esse caminho que já está sendo traçado, né? Então, se agora é hora da China, daqui a pouco vai ser mais hora da China ainda. Legal. Nós vamos criar a hora da China que nem velocidade do WhatsApp ou do YouTube, né? Vezes 2. 2.0. E, na verdade, colocar o infinito lá também. Né? Também. Boa. Bernardo, pô, acho que um papo bacana, assim, para conhecer um pouco a realidade, né, de um profissional brasileiro que acaba interagindo e tendo essa oportunidade com alguma marca chinesa. Se a gente pensar na gama de profissionais do Brasil, são poucos que têm essa oportunidade, e você teve isso 3 vezes, né? E talvez tenha uma quarta, Buscando uma quinta. a quarta, né? Mas teve essas 3 experiências, então com certeza é uma bagagem muito específica, assim, muito rara, que acho que é um super capital que você deve ter adquirido aí nesse tempo. Então, acho que conhecer, né, um pouco dessa dinâmica dos desafios, né, das coisas bacanas, dos aprendizados dessa experiência super, super legal. Então, obrigado pela presença, participação e sempre bem-vindo. Para mim é sempre um prazer estar fazendo parte desse desenvolvimento do meu país e principalmente ajudando a evoluir o que já é incrível para os brasileiros. Boa. Legal, até fazendo um disclaimer aqui, a gente tem aqui na Startse o Amit também. Isso. Então aqui, de certa forma, a gente foi a primeira geração, o Amit foi meu colega lá na entrada da Xiaomi. Né? Xiaomi foi em 2013, 2014, então é uma construção. Acho que isso é legal e é muito bom ver também isso evoluindo e o mercado se tornando muito mais robusto e mais profissional. Né? É só o começo, a gente vai ver muitas gerações ainda. Né? Então, daqui a pouco você vai virar também o mentor de todo mundo. Obrigado, Bernardo. Eu que agradeço. Prazer. Valeu. Valeu, In. Obrigado, pessoal. Todo mundo que acompanhou mais esse episódio da Hora da China. Fica aqui sempre ligado com a gente aqui no canal da Startse no YouTube, onde a gente posta aqui os episódios, que muito em breve mais conteúdo sobre China, tudo que está acontecendo lá nesses temas de inovação, empreendedorismo e tecnologia, a gente traz para vocês aqui na Hora da China. Certo? Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu.